Amém? Eu convido nesse momento aos irmãos a palavra do Senhor, que está em Filipenses, capítulo 3. Antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu gostaria de lembrar aos irmãos que nós, durante todos esses meses, eu fiz a exposição da carta de Paulo aos Filipenses, em Filipos, e no domingo passado foi feito pelo pastor Anchieta, capítulo 2, foi até o versículo 30, e hoje nós teremos a continuidade, chamamos de leitura contínua, né? O leque contínuo. Nós lemos texto por texto, versículo por versículo. Nós lemos, estamos e aplicamos dessa maneira que o Espírito Santo age e transforma o coração crente. Vamos ler juntos, irmãos? Capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e a segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, os vossos líderes na igreja, os vossos pastores, que se dedicam ao serviço dos santos, tem que ser motivo de alegria para a igreja. Temos que nos alegrar, porque não são pessoas que estão sugando a alma dos crentes, sugando a energia dos crentes, são pessoas que estão se doando para que o Espírito Santo venha avançar e fazer a obra e o crescimento da igreja. Então aqui ele orienta para que a igreja ela venha se alegrar. Mas se alegrar em quem? No Senhor. Porque aqui está um grande perigo. Existia dentro da igreja e fora da igreja um perigo iminente, que era os judaizantes. Os judaizantes, William Hendricks, ele faz uma diferença distintiva entre aqueles que eram judeus e negavam a Cristo. Então, esses judeus, eles negam a Cristo. Até hoje eles estão esperando ali Cristo, né? Estão lá orando para que o Messias venha, para que ele venha restaurar o Israel, para que ele venha ser aquele Messias forte. Até hoje eles estão como um véu tapando seus olhos, eles estão guardando esse Messias. Mas aqui são os judaizantes. São aqueles que professaram crer em Cristo, mas quiseram colocar as antigas leis cerimoniais, as leis morais, e impor isso sobre o povo. Irmãos, quando o evangelho é transformado em leis cerimoniais e leis morais, é um motivo de grande tristeza. Por isso Paulo fala assim: alegrai-vos não em coisas periféricas, mas alegrai-vos no Senhor. Agora, a nossa alegria não está em ritos, a nossa alegria não está em coisas da antiga aliança, a nossa alegria está nas realidades objetivas conquistadas por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Portanto, nós devemos alegrar-vos no Senhor. E é somente no Senhor, somente nele, a mim não me desgosta e é segurança para vós, outros, que eu escreva as mesmas coisas. Então, por certo, Paulo, sabendo desse perigo daqueles judaizantes, daquelas pessoas que queriam introduzir no meio da igreja ritos legalistas para ser justificados diante de Deus, ele diz assim: irmãos, não é demasiadamente eu falar de novo desse assunto. Eu já falei desse assunto. Eu já instruí vocês. Mas nunca é demais. Os embaraços que pode ter na vida do crente, nós vamos repetir. Portanto, não se canse. Se nós estamos repetindo, é porque
tem que ser repetido. Se nós trouxermos, às vezes, alguma doutrina, é porque nós estamos vendo que movimentos que estão aí fora, que estão tentando entrar dentro da igreja, trazem perigo para a igreja. Nós vamos alertar a igreja. Então, por isso que Paulo diz assim, isso não é desgostoso, isso, não me desgosta, não é peso para mim. Falar de novo essas mesmas coisas. Não é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, todas as vezes que nós alertarmos a igreja, é para a vossa segurança, é para o vosso bem espiritual, é para o vosso progresso espiritual, é para o vosso amadurecimento. E nós vamos ver aqui agora, queridos irmãos, Paulo ele traz uma tríplice advertência. Nós vamos ver a palavra acautelai-vos 3 vezes. Acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. No versículo 2, ele faz 3 menções, mas é oriundo de um mesmo grupo. Acautelai-vos de quem? Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Portanto, ele está falando dos judaizantes. Por que dos cães? Cães não são aqueles animais fofinhos que a gente vê hoje como pet, né? Os cães bonitos, banho e tosa uma vez por semana, cheirosinho, não. Aqui ele usa um termo que os próprios judeus usavam para classificar os gentílicos. Os judeus, eles classificavam todos aqueles que não estavam debaixo da aliança que Deus tinha feito com Israel como cães. Cães eram animais sem donos, feios, viviam de lixo em lixo, comendo os lixos, sem dono, feios, devoradores de coisas ruins. Eram apartados. Então, os judeus usavam esse termo pejorativo para tratar todos aqueles que eram gentílicos, que não pertenciam à aliança. Cães, como cães. E, ironicamente, Paulo, olha só, aqui Paulo ele vai mudar totalmente o tom. Os irmãos acompanharam que até agora a carta de Paulo não é uma carta amorosa, emotiva, mas agora aqui ele muda o tom. Nós vamos ver o tom sendo mudado, por quê? Contra ameaças que minam a fé da igreja, não existe brincadeira. Não existe palavras moles. Não existe mansidão. Contra pessoas e grupos que se opõem a Cristo, existem palavras ríspidas e verdadeiras. Não ofender. Um cão sem um dono é um cão perdido. Vocês são perdidos. Não só vocês são perdidos, mas vocês latem e ladram. Latem fazendo os ruídos que são perigosos para a saúde da igreja. Cães vadios, sem ocupação, que querem minar o verdadeiro evangelho. Então, nós vamos ver o termo que era usado para os gentios, Paulo agora está usando para os judeus. Queridos irmãos, isso é muito perigoso, ser chamado de cães. Agora, não é mais nós, igrejas. Agora, é os judeus que querem impor sobre a igreja o judaísmo e o farisaísmo. Cães, ele chama também aqueles que se opõem ao evangelho de Cristo de maus obreiros. Existem os bons obreiros, como Epafrodito. Em contraste, bons obreiros e maus obreiros. Existem os bons obreiros que militam pela causa de Cristo. Aqueles que vivem o verdadeiro evangelho, aqueles que se entregam em favor da igreja, aqueles que correm risco pela igreja. Mas existem aqueles enviados de Satanás, os maus obreiros, aqueles que causam dissensões no meio da igreja. Eles são missionários do mal, missionários enviados pelo inferno, boca de Satanás, para disseminar o falso evangelho. São os maus obreiros. Enquanto existe o exército de Cristo batalhando pela unidade da fé, nós somos isso. O exército de Cristo batalhando pela unidade da fé, existe o exército de Satanás militando, dividir a igreja. Portanto, irmão, nós temos que nos unir pela unidade da fé. Nós não estamos aqui, nós não temos maus obreiros aqui, porque todos nós militamos e batalhando pela unidade
da fé, mas existem maus obreiros que tentam entrar no seio da igreja, com falsos ensinos. Maus obreiros. E acautelavos da falsa circuncisão. Aqui, Paulo ele trata essa falsa circuncisão no original até mesmo como mutilação. Falsa circuncisão. Por que falsa circuncisão? Os irmãos lembram, nos estudos que os irmãos participaram, a realidade e o objetivo da nova aliança, diferente da antiga aliança. Deus tinha prometido, desde a antiga aliança, que Ele faria o quê? Nos daria um novo coração. Nos daria um espírito novo. Que essa circuncisão agora não era mais... Os irmãos não sabem que a circuncisão, ao 8º dia, todos aqueles que nasciam, eles tinham ali a parte do prepúcio cortado como sinal da aliança deles com Deus. Que Deus havia feito aliança com o seu povo. Mas aqui agora Paulo chama isso de uma falsa circuncisão. Por quê? Nós temos que nos acautelar dessa falsa circuncisão. Porque agora na nova aliança, não é mais um corte físico que mostra a nossa união com Cristo. Não é mais um corte físico que mostra que nós pertencemos a Deus. O que faz nós sermos pertencentes do povo de Deus, o verdadeiro Israel, é o quê? É o nosso coração transformado através da ação do Espírito Santo. Então agora, não é uma aliança mais com um corte no corpo físico. Agora essa aliança é um coração transformado. É uma mente renovada. É uma mente transformada pelo Espírito Santo de Deus. Então aqui, Paulo ele traz essa visão que existe uma falsa circuncisão. Vocês são judaizantes. Então nós vamos ver aqui, irmãos, que essa visão judaizante, ela não se encerrou no concílio, em Atos 15. Os irmãos lembram em Atos 15 que nós estudamos isso? Que ali foi feito um concílio para que fosse ali retirado esses ritos mosaicos. Aí nós podemos pensar, então, isso foi resolvido no meio da igreja, né? Não se fala mais nisso. Foi isso que aconteceu? Não, nós vamos ver isso perdurando. Essa insistência dos obreiros do mal, filhos de Satanás. Há pouco tempo eu estava vendo um unicista discutindo, não crendo na Trindade. Você vai ver o pastor de maneira clara, mostrando na palavra de Deus, mostrando que existe a Trindade na palavra de Deus, convencendo. E o camarada diz assim, não, isso é heresia. São filhos do diabo, não querem a salvação de Jesus. Querem colocar na igreja outros méritos. Portanto, nós vamos ver aqui que ele diz isso. A circuncisão é falsa. Falsa circuncisão, porque a circuncisão em Cristo Jesus é do coração. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito, e nós que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, nós vamos ver um tríplice alerta. Primeiro, os cães, os maus obreiros e a falsa circuncisão. Agora nós vamos ver, mais uma vez, aqui, ele tem duas coisas positivas. Ele está dizendo para a igreja das realidades objetivas do Evangelho. Nós agora aqui, que somos circuncisão. Os irmãos vão lembrar em Efésios, no capítulo 2, diz que o Senhor Jesus, em sua morte, em sua carne, na carne de Cristo, em sua carne, ele derrubou o muro de separação, que nos trazia inimizade com Deus. Nós éramos antes inimigos de Deus. Nós confiávamos em nossa própria justiça. E o resultado disso era o quê? Morte. Mas agora, em Cristo Jesus, Ele que morreu por nós. Ele cumpriu a lei por nós. E quando Ele cumpriu a lei por nós, Ele derrubou esse muro, irmãos. Não foi você que derrubou o muro. Não foi você que botou o pezão lá e pum, derrubou o muro. E agora eu e Deus somos amigos. Não! Foi o sacrifício de Jesus que nos tornou de inimigos de Deus. Agora nós somos amigos de Deus. E nós nos gloriamos nisso porque nós é que somos da circuncisão, não eles. Eles estão querendo se julgar porque eles são judeus. Mas não, nós é que somos da circuncisão. Nós que adoramos a Deus em espírito e em verdade. Então agora essa adoração não é uma adoração confiada na carne. Não é uma adoração onde nós
construímos templos, construímos tabernáculos, construímos tendas. Não. Ou do Monte Gerizim. Onde nós devemos adorar? Em Jerusalém ou no Monte Gerizim? Não. Essa adoração agora, ela é oriunda de um espírito vivificador. Irmãos, você já viu uma pessoa que não conhece a Jesus adorar? Você conhece alguém que não tem o Espírito Santo adorar? A adoração é uma ação vivificadora do Espírito Santo em nosso coração. A adoração é uma conformação de que o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Portanto, nós adoramos em espírito e em verdade. Não aquela adoração fingida, ritualística, cerimonial, não. Agora, essa adoração é uma adoração de um verdadeiro regenerado. Então, nós é que somos adoradores. Nós que adoramos em espírito e em verdade. Nós, como igreja, adoramos em espírito e em verdade. Porque nós confiamos naquele que nos fez adorador, que foi Cristo Jesus. Não gloriamos, não que adoramos em espírito e verdade, não gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. A pior coisa que nós podemos fazer é confiarmos na nossa carne. Confiar na carne aqui, irmãos, não é só que eu tenho força, não. Confiar na carne, quando Paulo fala confiarmos na carne, é confiarmos que a nossa linhagem ou a nossa procedência nos faz mais ou menos justificável diante de Deus. Por isso, depois aqui, Paulo ele vai colocar esse contraste para dizer, se fosse para confiar na carne, ele seria o primeiro a confiar na carne, porque ele era um legítimo israelita, ele era da tribo de Benjamim. Ele vai falar isso. Então, confiar na carne aqui, nós não confiamos na carne, nós olharmos para nós mesmos e falar assim, eu não tenho salvação em mim mesmo. Um dia aconteceu isso conosco, irmãos. Nós entramos na casa do Senhor. Nós viemos para a casa do Senhor. Nós ouvimos os louvores. Nós ouvimos a pregação da palavra. Nós olhamos para toda a nossa vida e falamos assim, não tem salvação para mim. Eu não consigo. Mas nós olhamos para a cruz e confiamos, em Jesus eu tenho salvação. Em Jesus eu tenho libertação. Portanto, a igreja do Senhor, nós não confiamos na carne. E Paulo ele vai dizer por quê que nós não confiamos na carne. Ele fala assim, nós como igreja, como comunidade, vocês, nós. Mas depois ele vai falar da experiência pessoal dele. Por que que ele não confia na carne? Eu não confio na carne. Se qualquer outro que pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Meus queridos irmãos, ele aqui agora, ele vai trazer toda a sua linhagem. Ele não era como aqueles prosélitos, porque muitos daqueles que queriam colocar na igreja um peso, ou até mesmo uma visão de que seria aceitável a Deus. Ah, é Jesus e mais a circuncisão. Se vocês não fizerem isso, vocês não são verdadeira igreja. Não. Aqui, ele traz o seguinte, talvez vocês, se eu fosse confiar, vocês mesmos não são puros como eu. Porque eu sou da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim é a tribo que não se misturou com outros povos. Era a tribo da linhagem real. Ele era da tribo de Benjamim, a tribo ali da onde veio Saul, Rav Saul, que foi o rei de Israel, a tribo que não se apartou de Davi, a tribo que sempre esteve ali, quando houve a restauração de Israel, essa tribo, junto com a tribo de Judá, se retornou e restaurou Israel. Então, se fosse para me gloriar, eu sou da tribo de Benjamim. E aqueles que se diziam judeus, os judaizantes, muitos deles eram prosélitos. Muitos deles nem, talvez foram circuncidados já como adultos. Paulo diz assim, eu fui circuncidado ao 8º dia. Se fosse para gloriar, eu fui circuncidado ao 8º dia. Assim como Jesus. Muitos deles nem eram assim. Então, uma prova de que Paulo, ele não coloca isso como justiça própria.
Paulo aqui, ele olha para tudo isso e ele coloca isso como algo que impedem do cristão desfrutar da verdadeira redenção em Cristo Jesus. Então, Paulo aqui, ele considera tudo isso, irmãos, tudo que ele viveu. Ele era um homem zeloso. Os irmãos vão concordar comigo que os fariseus eram zelosos. Os fariseus, eles cresceram no período intertestamentário, onde os períodos de 400 anos, ali, onde eles viram o esfriamento e a falta do zelo do povo de Israel, eles se indignaram e tornaram uma facção forte na purificação e no zelo da igreja, das coisas de Deus. Mas aquilo que era boa intenção dos fariseus, em zelar pela purificação das coisas de Deus, se tornou um legalismo. Os irmãos entendem que nós podemos ter boas intenções de pureza, de santidade, boas intenções de cumprirmos a lei e sermos inimigos de Deus? Os irmãos sabiam que nós podemos ser assim? Porque os fariseus eram assim. Paulo, ele fala que os fariseus eram zelosos, eram pessoas que ali levavam a cabo a lei, mas eram o quê? Raça de víboras, inimigos de Deus. Jesus os classificou assim, porque todo religioso é um inimigo de Deus. Todo o farisaísmo de Paulo, todo o zelo de Paulo, serviu para perseguir a Cristo e a igreja de Cristo. Então, quando ele olha para tudo isso, ele olha para tudo que ele fez pela lei, por causa do farisaísmo, por causa do zelo dele, por causa do judaísmo. Ele olha para tudo isso e vê isso como algo que era ruim. Ele deixa tudo isso para trás. Ele deixa tudo isso, toda a sua religiosidade para trás. Meus irmãos, Deus, ele nos convida nessa manhã a nós deixarmos toda a nossa religiosidade para trás. Se tem alguma coisinha desse tantinho assim, ó, que você faz, que você fala assim, ó, eu estou bem diante de Deus. Retire isso do seu coração. Porque se houver um pingo de justiça própria, mesmo em nosso coração, mesmo que seja um pouco, é impossível que a redenção de Cristo Jesus seja aplicada ao nosso coração. Então, nós temos que entender que Paulo, quando ele olha para isso, que ele era irrepreensível, e tudo que ele achava que era lucro, aquilo que os fariseus olham como algo que vem se gloriar, Cristo e mais alguma coisa, ele coloca como perda por causa de Cristo. Então, aqui é uma perda por causa de Cristo. Uma luz que brilhou no caminho. Cristo, irmãos, é aquela luz que quando a luz do sol brilha, todas as estrelas somem. Não existe nada periférico a Cristo. Não é Cristo mais a guarda do sábado. Não é Cristo mais uma madrugada que eu faço, que vai me salvar. Não é Cristo e mais alguma coisa. Não, é solos Cristo. Somente Cristo é suficiente. E quando Paulo entendeu isso, ele entendeu no encontro com Jesus. Nós precisamos ter um verdadeiro encontro com Jesus. Talvez você nasceu num berço cristão, filho de crente, num lar de crente, viveu como crente. Sua mãe e seu pai ensinaram todos os dias a Bíblia para você. Sua mãe e seu pai todos os dias se esmeraram, né, para que você fosse zeloso. Se o seu coração não for transformado, você vai ser um bom religioso, assim como Paulo era. O que mudou e transformou a vida de Paulo foi aquele encontro pessoal com Jesus, naquele caminho de Damasco, quando o Redentor do universo, dessas escadas do universo, e se encontra com Jesus, e se encontra com Paulo, e diz: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Olha só, ele estava cumprindo a lei como religioso, estava perseguindo a igreja do Senhor. E agora, aqui, ele tem uma outra visão do Evangelho. Ele tem uma outra visão da graça de Deus.
Ele apedrejou um homem que estava combatendo essa visão. Lá em Atos dos Apóstolos, no discurso de Estevão, ele ataca os 3 postes ídolos dos judeus: a Torá, o templo e a terra. No discurso de Estevão, ele diz que aqueles homens que eram circuncidados, cheios de inveja, eles levam seu irmão para ser cativo e preso. Os 12 filhos de Jacó, eles cheios de inveja, manda quem? José? Para ser cativo. Ou seja, eles eram circuncidados no prepúcio, mas eles tinham um coração não regenerados. Queridos irmãos, portanto, aqui, Paulo ele coloca tudo isso que ele tinha antes como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. A nossa justiça, queridos, ela não é derivativa da lei. Se nós acharmos que, eu vou cumprir a lei, eu pago minhas contas em dia, eu faço tudo certinho, eu sou um bom pai, eu sou boa mãe, eu trabalho bem no meu corpo físico, que deve fazer isso, eu tenho qualidades intelectuais, eu tenho isso, eu tenho aquilo, então, portanto, eu mereço ser salvo. Não. Não é. A justiça, ela vem de Deus. Ela é derivativa de Deus. Então, ele olha para tudo isso, ele coloca como perda todas as coisas, considera como refúgio, para ser achado nele, não ter justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, que a justiça, ou seja, a nossa justificação, ela é um dom de Deus. A nossa justificação é um dom de Deus e é baseada na fé. A fé, queridos irmãos, é um instrumento na qual nós nos apropriamos desse dom. O dom, ele não se conquista. Dom não se conquista. Dons se recebe. Deus te deu uma salvação maravilhosa e veio pela graça de Deus, procede de Deus e é descansada na fé. Queridos irmãos, qual a única coisa que Deus pede que nós tenhamos? Ritos judaizantes? É isso que Deus pede que nós tenhamos? Uma fé na obra de Cristo. Ele viveu uma vida perfeita por nós. Ele que morreu por nós. Ele que se entregou por nós. E para que nós somos salvos? Agora aqui é interessante. Então eu fui salvo, eu descanso e acabou. Não, ele encerra dizendo, para que eu fui salvo? Por que eu coloquei tudo aquilo como perda? Essa palavra perda, ela é utilizada em Atos dos Apóstolos, quando o navio, os irmãos lembram do naufrágio de Paulo? Que houve uma grande perda. Naquele naufrágio de Paulo, essa palavra perda, ela aparece quando ele diz assim, olha só, existiam muitas coisas preciosas, mas aquilo tudo teve que ser perdido para que nós viemos ser salvos, para que a embarcação e as pessoas pudessem ser salvas. Queridos irmãos, nós temos que muitas vezes perder tudo aquilo. Quando eu falo perder, é porque nós somos um pouco fariseu. Não podemos mentir. Temos um pouquinho de farisaísmo no nosso coração, de justiça própria, de coisas que às vezes nós queremos fazer do nosso jeito e não descansamos em Deus. Queremos sempre dar um jeitinho nas nossas coisas. É um problema que surge, nós queremos do nosso jeito. E aqui Paulo coloca tudo isso como perda, porque agora eu descanso em Deus, para conhecer o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Portanto, nós como igreja, nós fomos sepultados com Cristo no batismo. Essa obra de Cristo, ela não torna nós como uma igreja inanimada, sem propósito, sem fazer nada, parado, não. Agora Cristo, ele convidou Paulo a conhecer o poder da ressurreição e a comunhão nos sofrimentos. Não existe redenção sem sofrimento, irmãos. Não existe redenção sem sofrimento. Deus nos convida a negarmos o nosso próprio eu, o nosso próprio coração.
Olha para o seu coração e veja como o seu coração é enganoso. Olha para o seu coração e veja como o seu coração é corrupto. Olha para o seu coração e veja como o seu coração quer voltar sempre para os vícios antigos, sempre para as coisas antigas, sempre para aquelas coisas erradas que você fazia antes. Mas Deus convoca você. Você precisa morrer com Cristo. As coisas velhas devem ficar para trás. Ter a comunhão no seu sofrimento. Quando falamos com comunhão no sofrimento de Cristo, não quer dizer que a obra de Cristo foi imperfeita, ou que a justificação de Cristo ela foi parcial. Não é isso. Participar na comunhão no sofrimento de Cristo é participarmos da sua dor. Qual foi a dor de Cristo? Ele se esvaziou e morreu para o benefício de outros. E Deus nos convida nessa manhã a nós refletirmos sobre isso. Você tem morrido, se esvaziado para benefício do outro? Ah, pastor, não tem não. Então você não entendeu ainda o que é comunhão no sofrimento de Cristo. A cada dia mais, Cristo foi morrendo. E Ele se entregou. E nós participamos da comunhão desse sofrimento. Quando nós nos entregamos pela igreja. Quando nós nos doamos pelo serviço da igreja. Quando nós nos doamos pelo outro. Quando nós nos doamos pela causa do Evangelho. Por isso que os açoites, os irmãos lembram que eu falei antes? Os açoites já não são mais sofrimento. É um motivo de alegria, porque eu tenho a comunhão com Cristo. A sua perda, irmão, não é mais motivo de tristeza, porque tudo isso é por amor de Cristo. O seu tempo que você gasta, você poderia estar fazendo um monte de coisa. Agora você está pregando o Evangelho, ou você está se dedicando a alguma coisa pela causa de Cristo. Não é mais perda, porque eu participo da comunhão com Cristo, me conformando com Ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, é assim que nós vivemos. É assim que o Senhor nos vê. É assim que o Senhor quer que nós caminhemos. Nós morremos, sepultamos o velho homem, vivemos agora em novidade de vida, deixando o velho homem para trás, todos os dias sondando nosso coração. Você tem sondado seu coração? Senhor, vê se há em mim um caminho mau, que um velho homem venha se mortificar. Porque aquele mesmo, nós participamos com Cristo na morte, mas também nós participamos com Cristo no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus agora testifica que nós somos filhos de Deus. E agora nós temos novidade de vida. E agora não só nós morremos, agora nós temos também a redenção. O sofrimento e depois a redenção. Talvez você está vivendo um momento agora de sofrimento. Mas a sua alegria está onde, irmãos? Eu vou ser redimido para todo sempre. Um dia Jesus voltará para me buscar. E aquilo que me aflige, essa carne mortal, as minhas inclinações carnais, as tentações que eu passo, isso irá passar. Agora, eu conheço um Jesus diferente. Não é um Jesus que colocou fardos. Não é Jesus que colocou em mim obras da lei. É um Jesus que derramou sobre mim graça sobre graça. Amém, queridos irmãos? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos fortalecer, entendermos que nós podemos, sim, participarmos de toda a escola bíblica dominical, todos os cultos. E quando chegarmos diante de Deus, nós não podemos chegar diante de Deus falando assim: Senhor, eu participei da escola bíblica dominical, todas elas. Eu participei disso, daquilo. Então, portanto, eu posso entrar no céu. Não. Senhor, por causa do seu sofrimento, da sua morte e ressurreição, o Espírito Santo me capacitou para cumprir a obra do Evangelho de Cristo. Que Deus possa nos abençoar. Os irmãos podem colocar de pé. Pai, nós te agradecemos por essa manhã na tua presença e pedimos que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso glorioso Pai, também as doces e eternas e santas consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo do Senhor, hoje e para sempre. Amém.